Bom, pessoal, o tema da nossa aula hoje é escravidão na Grécia Antiga, né? Então, o professor vai abordar com vocês bem rapidamente, de forma bem tranquila, bem resumida, porque também tem o texto lá para a gente poder fazer a interpretação, né? Então, quando nós falamos, né, da escravidão na Grécia Antiga, tem alguém de vocês com o microfone aberto? Fecha fazendo um favor, tá? Porque senão dá interferência na aula. Quando nós falamos de escravidão na Grécia Antiga, a gente precisa entender que a população grega, né, ela começou a crescer. E cada vez mais começou a ser necessário o aumento da quantidade de alimentação. Qual foi um meio que eles utilizaram para que, então, eles pudessem produzir mais? O meio utilizado foi, então, a mão de obra escrava, como mão de obra de trabalho. Tá joia, turma? Então, aqui é muito importante a gente perceber o aumento populacional na Grécia Antiga, cresce o número de população, cresce a demanda da quantidade de produção de alimento. E por que isso foi difícil para os gregos? Lembra que quando nós falamos sobre a Grécia Antiga, nós falamos também sobre a geografia da Grécia Antiga, o seu relevo que é montanhoso, é uma região onde o solo é pouco fértil, né? O solo da Grécia Antiga, ele não produz muito bem. O que eles mais conseguiam produzir lá era a oliveira, né, que produzia o azeite, a uva e alguns cereais, mas também era muito frio. Algumas plantações não conseguiam suportar, né? Eles perdiam as plantações. Então é muito importante a gente relembrar isso daí, tá joia, pessoal? Então, quem eram esses escravos na Grécia Antiga, né? Da onde esses escravos surgiam? Esses escravos eram prisioneiros de guerra, gregos ou não. Então, uma comunidade grega. Lembra que quando nós falamos de Grécia, nós não falamos de todo o povo grego vivendo num território de forma igual. Nós tínhamos aí as Hélades, né? O que eram essas Hélades, ou os Guenos? Eram as comunidades. E como o relevo da Grécia Antiga ele é montanhoso, a Grécia ela é toda recortada por montanhas, por água, então uma comunidade, uma Hélade, era muito diferente da outra. Tá joia, pessoal? Então, uma Hélade, uma comunidade, um povo conseguia guerrear contra o outro. Mas eles guerreavam pelo quê, professor? O que eles buscavam? Eles buscavam terras mais férteis, eles buscavam regiões mais cultiváveis. E a tribo, a comunidade, a Hélade que perdesse, ela se tornava escrava da sua outra comunidade, mesmo que as duas fossem comunidades gregas, tá joia? Então, também havia essa escravidão, tá? Alguns escravos também foram enviados pelos comerciantes fenícios, né? Pessoas que ali eram vendidas como produtos. Então, além desses escravos, eles atuarem nas atividades agrícolas e nas atividades comerciais, esses escravos também cuidavam das casas, né, dos seus donos ali. E eles também alguns deles eram encarregados de ensinar filhos de famílias ricas e poderosas, porque alguns escravos eram letrados, né? Eles chamavam assim, eram pessoas que tinham domínio, técnica, conhecimento. Então, esses escravos, muitas vezes, eles eram postos para escrever para os seus senhores, eles eram postos para terem acesso à venda, para administrarem alguns negócios de seus senhores. Então, o papel do escravo não era só no trabalho agrícola, pessoal. O papel do escravo, ele também era com uma função, às vezes, de um cargo importante. E alguns desses escravos, que trabalhavam em cargos melhores, recebiam algumas recompensas de seus senhores, tá joia? Havia também um outro tipo de escravidão, que era escravidão por dívida. Por exemplo, a minha família, ela não conseguiu pagar uma conta. Então, aquela pessoa que me emprestou ou que eu vou emprestar o dinheiro, eu me torno escravo por dívidas para aquela pessoa, até que eu consiga quitar, então, a minha dívida. Bem?
Aí nós temos aqui as classes sociais. Eu coloquei essa pirâmide com as principais classes, pessoal. Então, nós temos os cidadãos ou os eupátridas. Esses eupátridas, pessoal, vamos ler bem aqui, ó. Eram somente aqueles nascidos de pais cidadãos, né? Exceção feitas de alguns introduzidos acidentalmente na classe, graças a leis especiais. Mas esses cidadãos ou eupátridas eram aqueles chamados de bem-nascidos, tá joia? Então é muito importante a gente entender. Essa era a melhor classe, tá? Eram os verdadeiros gregos. Depois nós tínhamos os metecos. Quem eram esses metecos? Os moradores estrangeiros, sobretudo gregos e não atenienses, tá? Nós temos aí duas principais cidades no território da Grécia Antiga, Esparta e Atenas. Então, os metecos eram o quê? Moradores estrangeiros, sobretudo gregos, não atenienses, tá joia? Também existia aqui fenícios, judeus, que tinham contato com os povos nessa época. Então, os escravos, pessoal, alguns deles, e principalmente aqueles que ocupavam a função de ensinar, aqueles que administravam negócios de seus senhores, eles eram recompensados com alforria pela sua prestação de serviço. Eles recebiam algumas ações compensatórias, tá? Como o professor falou, nós temos duas principais cidades, Esparta e Atenas, tá? Então nós vamos falar um pouquinho aí dessas duas. A Grécia é o mundo grego. Esse mundo grego, como, por exemplo, o país Grécia, e aí ele tem seus estados ali, né? Então, uma cidade-estado importante foi Esparta. Dentro de Esparta, pessoal, nós temos aqui quem eram os escravos em Esparta? Eram os ilotas, né? Esses ilotas eram o quê? Escravos colocados a serviço, à disposição dos cidadãos. Eles viviam em grupos familiares nos lotes de terra que o Estado tinha devidamente separado ali na sociedade, e eles eram geralmente escravos públicos, tá? Esses ilotas, eles estavam ali a serviço da sociedade, mas a serviço de qual sociedade? A serviço desses eupátridas, a serviço desses bem-nascidos, tá? Era como se eles fossem funcionários públicos, porém com mão de obra escrava. Na Antiguidade Clássica também, nós temos uma outra importante cidade que é Atenas, tá? Então, Atenas, que foi formada pelos povos aqueus, os eólios e os jônios, né? Então, aqui, Atenas, ela possui uma organização de exército, religião, poder judiciário, né? Então, Atenas era bem resolvida e bem administrada. Aí nós vamos ver aqui a pirâmide social de Atenas também. Atenas tem os eupátridas, que são os bem-nascidos, os demiurgos, que são os comerciantes e artesãos prósperos. Depois nós temos aqui os georgóis e os tetas, que são pequenos agricultores e marginalizados em geral. Esses georgóis aqui, pessoal, ó, georgóis e os tetas, eles vão se transformar possivelmente em escravos, porque eles são pequenos agricultores marginalizados, diferente dos demiurgos, né? Os demiurgos, eles são prósperos, eles têm condições financeiras melhores. Os georgóis e os tetas, não. Os georgóis e os tetas, eles têm menos provisão de recursos. Então, quando eles não conseguem honrar com seus compromissos, ou que a sua terra não produz, que eles começam a passar por dificuldade, eles se submetem à escravidão, tá? Para que eles possam, aí, então, poder sobreviver. E nós também temos aqui os escravos que foram conquistados. Conquistados por onde, professor? Por compras ou por guerra também. E eu coloquei um quadro comparativo aqui para nós, né? A escravidão antiga e a escravidão moderna. Então, a escravidão antiga era uma atividade legal. Hoje ela é ilegal. O escravo era adquirido por captura ou por compra. Hoje o escravo é adquirido por aliciamento, ou seja, muitas pessoas são enganadas e colocadas dentro de um serviço escravo hoje sem que elas tenham noção, com jornadas excessivas de trabalho, salários baixos, com condições insalubres, com pouca condição de saúde, ou às vezes com nenhuma condição de saneamento, de higiene, enfim, sem direitos.
uma relação de longa duração, era essa escravidão moderna. Geralmente, hoje, essa relação de escravidão ela é para trabalhos de curto prazo. Era um alto custo de aquisição. Um escravo custava caro antigamente. Hoje, esses escravos, entre aspas, que trabalham de forma escrava, só que escondido na sociedade, né? Eles são pagos com um custo muito baixo, né? Por isso é um salário de miséria. Não pode nem chamar de salário, né? Por isso é chamado de trabalho escravo. A escravidão na antiguidade, diferenças étnicas e religiosas são os principais fatores de vulnerabilidade. A escravidão hoje é o quê? Vulnerabilidade econômica. Geralmente, quem se submete a trabalhos escravos são aquelas pessoas extremamente pobres e que passam por muita dificuldade. O escravo era tratado como mercadoria na antiguidade. Hoje, continua sendo tratado como mercadoria, porém, de forma disfarçada. Tá joia, pessoal? Então, aqui foi só uma retomada geral sobre esse contexto da escravidão, tá? Falamos aí da escravidão no mundo grego e falamos um pouco também da nossa escravidão atualmente. E existe o trabalho escravo atualmente, sim. Não se enganem, muitas pessoas ainda são exploradas, tá? Aí eu coloquei um texto lá para vocês, ok? E depois nós temos a atividade número 1. Na Grécia Antiga, as principais cidades-estados foram, está no texto, e o professor também acabou de falar. Quais são essas principais cidades-estado? Ok? Esparta e Atenas. Isso aí. Vamos lá para a atividade 2. A partir da leitura do texto, complete os espaços abaixo. Então, aqui, olha, vocês vão ter que ler o texto. Eu tirei esses trechos aí do texto e vocês vão completar com as palavras que estão faltando, tá? Não fala aqui agora, não. Deixa os colegas completarem aí. Então, olha lá, 2. Nem todos os eram... Em Atenas, por exemplo, eles formavam um grupo chamado de... Ainda assim, não eram considerados e não participavam da política ateniense. Então, vocês vão olhar lá no texto de onde eu retirei essa parte e vocês vão fazer, tá? Atividade número 3. Considerando a leitura e interpretação do texto, explique quem eram considerados cidadãos em Atenas. O professor acabou de explicar no slide. Quem eram os cidadãos em Atenas? Né? Quem eram os cidadãos para os atenienses? Lembra dos bem-nascidos? Lembra dos eupátridas, que o professor acabou de falar? Né? E também está no texto. Vocês precisam fazer uma boa leitura do texto, pessoal. É muito importante. Aí depois nós vamos lá para a questão número 4, né? Observe as tabelas abaixo e responda o que se pede em seguida. Então você tem lá o número de cidadãos, atenienses não considerados cidadãos, metecos estrangeiros, escravos e o total, tá? Aí você tem ali, tabela, população de Atenas no período clássico. Eram considerados cidadãos atenienses apenas os homens livres, nascidos de pai e mãe ateniense. Será que isso que está na tabela responde alguma pergunta? Presta bem atenção no que está escrito na tabela. Eram considerados cidadãos atenienses apenas os homens livres, nascidos de pai e mãe ateniense. Será que isso nos ensina a responder alguma pergunta, pessoal, dessas atividades? Olha a pergunta número 3. Olha a pergunta número 2. Prestem bem atenção, né? Aí aqui vocês vão ter artigos do Código de Gortina e o Código de Gortina, tá? O que foi o Código de Gortina? Então você tem aqui esses dois, tá? Então lá. Mas só tem dois textos. Oi? Nenhum fala. Esse é sobre o Código de Gortina.
só esses dois textinhos que a gente tem? Não dá para pesquisar nada? Não, Júlia. O que eu coloquei dá para responder. Tá. Tá? Então, vocês têm ali, ó, a primeira tabela dos cidadãos. Essa tabela dos cidadãos... Boa tarde, professor. Acabei de entrar. Boa tarde, Jorge. Essa tabela dos cidadãos aí, a primeira tabela da número 4, ela ajuda a responder uma questão anterior. Então, presta bastante atenção nisso, tá? Aí, vamos lá. Você tem uma outra imagem que é do artigos do Código de Gortina. E depois você tem o que é o Código de Gortina, tá? Aí vem ali embaixo umas perguntinhas. O que é o Código de Gortina? Quando ele foi produzido? Está na tabela. Está na tabela 3. Tem a primeira tabela, tem a segunda tabela e tem a terceira tabela. Localizaram aí? Estão conseguindo ver? Sim ou não? Falem comigo, por favor. Não fiquem mudos. Sim. Sim. Viu? Que está aí? Perceberam? Vocês falaram que não estava. E está. As leis do Código de Gortina asseguravam, ou seja, garantiam cidadania para todas as pessoas? Era um código igualitário, ou seja, todos eram tratados da mesma forma com esse código? Todos recebiam o mesmo tratamento? Dá uma lida no código, nos artigos, para ver se todos eram tratados da mesma forma. Dá uma lida nas duas imagens que trabalha o código para ver se todas as pessoas recebiam o mesmo tipo de tratamento. Eu acho que não, mas vocês vão ter que explicar por que escrevendo lá, tá? Aí depois você tem aqui, ó, a última, né? A sociedade do período clássico grego assegurava a cidadania para todas as pessoas? Explique. Gente, olha só. Olha só, vamos ler essa pergunta de novo? A sociedade do período clássico grego assegurava a cidadania para todas as pessoas? Ou seja, todas as pessoas eram consideradas cidadãs nesse período clássico? Volta lá na primeira tabela, lá em cima da número 4. O que está escrito lá? Eram considerados cidadãos atenienses apenas quem era homem? Quem era homem? Homens livres. Então, qual é a resposta dessa pergunta? A sociedade do período clássico grego assegurava a cidadania para todas as pessoas? Não. Ela assegurava cidadania para as pessoas que fossem homens livres. Tá tudo aí, pessoal. É só questão de vocês interpretarem. Não tem que pegar nada na internet. Nada, nada, nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não, eu tô fazendo a tarefa agora. Perfeito, Jorge. Muito bem. Jorge, o professor trabalhou uns slides antes, tá? Depois assiste a videoaula na parte que você perdeu. Pessoal, o professor quer pedir, por favor, leiam o texto, tá? Todo o texto que o professor coloca para vocês é para ajudá-los a fazer atividade. Eu não coloco o texto só para encher folha, tá? O texto é para que vocês entendam o conteúdo junto da explicação do professor e para que vocês possam responder as atividades. Mas aí vocês pegam e vocês vão pesquisar lá no Google, né? E não é por aí. Então, por favor, leiam os textos. Eu coloco o texto justamente para vocês entenderem. Eu resumo o texto, eu pesquiso da melhor maneira para vocês entenderem de forma mais fácil. Eu sei que às vezes dá sono, dá preguiça, mas vocês precisam ler. Sem leitura não tem aprendizagem, tá bom? Pessoal, é isso daí. Obrigado, boa atividade. E o professor continua aqui de plantão, tá? No WhatsApp. Qualquer coisa, é só me chamar lá que eu esclareço dúvidas para vocês. Um abraço, fiquem com Deus, continuem se cuidando, cuidem das famílias de vocês. Até mais. Tchau, professor.